Voltei. Pronto, gente, já voltaram aqui 9 integrantes, né? Foi um minutinho de tolerância. Como tá gravado também, a gente pode continuar. Beleza. Compartilha com a gente, amigo. Todo mundo vendo aí? Ok. Artigo 30, se eu não me engano. É o 31. Esse aí tá todo sem alteração. Vamos lá. Sistema Municipal de Cultura tem como objeto, ou como objetivo, formular e implantar políticas de cultura democráticas e permanentes, pactuadas com a sociedade civil e com os demais entes da federação, promovendo o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais e acesso aos bens. Perfeito, sem alteração. Artigo 32. São objetivos específicos do Sistema Municipal de Cultura. Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos na área cultural, assegurar uma partilha equilibrada dos recursos públicos da área de cultura entre os diversos segmentos artísticos e culturais, distritos, regiões e bairros do município. Artigo 3, inciso 3. Articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da cultura com as demais áreas, considerando seu papel estratégico no processo de desenvolvimento do município. Até aqui está ok. Quarto, promover o intercâmbio com os demais entes federados para a formação, capacitação, circulação de bens e serviços culturais, viabilizando a cooperação técnica e a otimização dos recursos financeiros e humanos disponíveis. Ok. 5. Criar instrumentos de gestão para acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do sistema. Ok. E 6, estabelecer parcerias entre setores público e privado nas áreas de gestão e de promoção da cultura. Capítulo 3, da estrutura, seção 1, dos componentes. Integram o Sistema Municipal de Cultura. 1. Coordenação, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 2. Instâncias de articulação, pactuação e deliberação. Conselho Municipal de Política Cultural e Conferência Municipal de Cultura. Instrumentos de gestão. Plano Municipal de Cultura, Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e C, Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais. Aqui o D, a gente teve uma proposta de alteração. Então, aqui o D original, Programa Municipal de Estímulo à Cultura, PROMEC, e a sugestão é outros que venham a ser constituídos de acordo com a Lei 13.019 e legislação pertinente. Está aberto para quem quiser também falar sobre isso, trazer Entender contribuição. quem fez a... Ô Joyce, só deixa eu entender. É uma substituição, é tirar o programa, o Tirou PROMEC. isso, tirou esse D e colocou outros que venham a ser constituídos de acordo com a lei. Não seria mais interessante manter o PROMEC e depois colocar uma linha E com esses outros que sejam colocados? Porque o PROMEC ele existe, né? Já. Sim. É. Okay. Calma aí, deixa eu já alterar aqui. A minha sugestão é adicionar. Se alguém quiser, né, achar que não e tudo mais, aí por favor se manifesta. Então, qual é a sugestão? Deixar o D, Programa Municipal de Estímulo à Cultura PROMEC, e acrescentar um E com essa sugestão que deram, que é outros que venham a ser constituídos de acordo com a Lei 13.019 e legislação pertinente. Isso aqui nós estamos falando de instrumentos de gestão, junto com o plano, com o PROMEC, com o CIMIC e
se porventura venha a ser constituído algum outro de acordo com a 13.019. Acho pertinente a gente deixar dessa forma. Eu concordo em acrescentar também, não tirar o PROMEC. Ok. Então, aqui, Se tiver mais alguém com objeção, ou se quiser também abrir a palavra para, né, conferir ou escrever no chat também. A Edilane também está contribuindo. E aí, então, aqui a gente acrescentou o E. Então, a gente vai seguindo, se alguém ainda tiver alguma questão em relação a isso, a gente retoma. Posso só pedir para recapitular como é que ficou a redação, então, desse trecho só, por favor? Claro. Ó, então, nós estamos falando aqui do instrumentos de gestão. O A, Plano Municipal de Cultura. B, Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. C, Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais. D, Programa Municipal de Estímulo à Cultura. E E, outros que venham a ser constituídos de acordo com a Lei 13.019 e legislação pertinente. Ok, obrigado. Imagina. Seguindo, seção 2. Mais um pouquinho. Pode subir mais, Igor. Mas posso fazer tirar uma dúvida? Lógico, Aí, deve. quando a gente colocou esse E, a gente excluiu todos esses que estão abaixo, que seria o tópico 4, Sistemas Setoriais de Cultura? É isso? Olha, muito bem visto, Thomas, exatamente isso. No nosso aqui, a sugestão foi tirar todos os outros sistemas daqui. Tá, aí, deixa eu só fazer assim, tirar uma dúvida que isso me provoca um pouco. Ok, não, pode Porque, falar. de certa forma, a gente está reescrevendo uma nova lei, certo? Certo. Então, se essa lei já foi publicada, né, assinada, enfim, e é essa lei que está válida, de certa forma, mesmo que esses sistemas, o de patrimônio, o de museus e o de bibliotecas, não existam na prática, eles foram criados no papel. Então, Sim. de certa forma, eu acredito que se a gente pretende excluí-los, né, assim, tirar eles daí, porque na minha interpretação eles foram criados nesse documento, apenas nesse Uhum. documento, né? Então, Exatamente. na teoria ele existe. Então, talvez a gente tenha que propor nessa, sei lá, cláusula, nesse artigo, nesse tópico, enfim, a exclusão desses sistemas nessa nova lei, porque na prática eles podem não existir. Ele existe em vários momentos nessa documentação, né? Então, eu acho que a gente simplesmente apagar, eu acho que é meio complicado. Não, assim, quando a gente reescreve uma lei, né, reorganiza, isso vai constar na lei nova que esses itens eles foram excluídos. A gente não pode simplesmente apagar e lançar uma nova. Então, tem esse comparativo da antiga com a nova. Mas, contudo, porém, todavia, eu não sei se, de fato, quero aí ouvir opiniões de mais pessoas, eu não acho que os sistemas deveriam sair da lei. O que eu acho é que eles não devam entrar como cadeiras para colocar paridade entre sociedade civil e poder público. Então, assim, eles podem constar aí, porque futuramente a gente está fazendo uma lei e a gente pretende não mexer nela tão logo, né? Eu espero que nunca mais. Mas, assim, eu acho que a gente podia pelo menos não deixar da os maneira que sistemas. estava, né, Joyce? Até assim, na verdade, Isso. o Thomas fez uma contribuição pelo e-mail, já indicando sobre os sistemas, uma preocupação em excluir ou não, né? Eu também concordo com esse pensamento crítico, porque é uma construção, né, importante. No entanto, até então, né, esses sistemas eles estavam sendo representados somente pelos servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ou seja, Isso. Totalmente já tinha errado. Oi? Totalmente errado, né? Então, a gente já tinha 2 titulares da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e aí a gente ganhava mais 3 titulares que vinham dos sistemas e os seus respectivos suplentes. Então, a gente tinha, aí contando, brincando, davam 8, é isso? Não é? São 3 sistemas, são 3 titulares, mais 2 são 5 titulares. Só da Então, secretaria. Posso fazer um exatamente. Então, comentário novamente? Claro.
Eu acho que, assim, cabe, talvez, não sei, a gente precisa... A ideia era que a gente terminasse isso hoje ainda, né? Mas, assim, Deus abençoar. eu até, assim, gostaria de, eventualmente, isso cabe um grupo de trabalho, enfim, de reflexão mesmo, que definir o que é esse sistema municipal. Porque, de Sim, certa forma, no meu entendimento, na minha concepção, primeiro que é importante dizer que dentro desse documento que estabelece alguns desses tópicos, ele não estabelece, não forma esses sistemas, né? Não dá Exato. atribuição, não dá composição, não dá subordinação, enfim, eles são algumas linhas nesse documento inteiro, né? Então, assim, Exato. isso eu acho que é importante, porque, assim, eu fiz um paralelo, principalmente com relação ao sistema municipal de museus e o de patrimônio e memória, com o sistema estadual de museus, né? O CISEM. Uhum. E de certa forma, na verdade, assim, fazendo essa comparação, né, no objetivo desses dois, sei lá, órgãos, categorias, enfim, departamentos, sei lá o que eles podem ser classificados, no caso do CISEM, que é o estadual, de museus, ele é composto por profissionais servidores da Secretaria de Estado da Cultura. Então, na sua totalidade, o que eles têm é um conselho do CISEM. Esse, sim, é uma participação mista, que envolve servidores do sistema, do CISEM, e outros indicados, tanto da sociedade civil, como de instituições de ensino relacionados à área de museus, representantes dos museus do Estado, né, dos subordinados à Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. Então, assim, discutir qual é a finalidade desses sistemas municipais também, porque talvez eles também tivessem que ser, de fato, constituídos por profissionais da prefeitura, né? Servidores públicos, e não da forma como a gente está entendendo que o sistema deveria ser outro órgão misto, né? Então, não sei, isso que eu fiquei refletindo, por isso esse meu questionamento, né? Como esse documento não dá nenhum indicativo, né, de como eles têm que ser compostos, então acho que também me pairou essa dúvida. Tem que ser criado tudo isso, né? A Deise pediu a palavra, né? Exatamente. Eu vou fazer um Samantha pede a apontamento palavra. antes da Deise só comentar, porque assim, a única contato que a gente teve com o Kleber, que foi o criador desse documento, inclusive na leitura inicial, no capítulo 4, a Joyce já identifica que ele é uma cópia-cola da lei nacional, a gente entende que aqui acontece a mesma coisa. E aí a gente faz um aporte, porque, por exemplo, Sistema Municipal de Museus, a gente entende isso numa cidade muito grande, porque o Kleber dizia para a gente que esse sistema seria um aglomerado, um agrupamento de representantes de toda a cidade. Né? Por exemplo, de biblioteca. Eu tenho biblioteca na IMAIC, tem no Palácio da Educação, tem em todas as escolas, tem na ITEC, tem na Unifiam, tem na Academia da Força Aérea, tem na USP. Esses setores iriam se reunir como um sistema, como representantes desse sistema, e entre eles eleger um representante que passaria a compor o conselho, né, nessa representatividade. Foi o que o Kleber nos deu a entender quando ele falou sobre a lei para a gente. E ele falou que isso não estava regulamentado, por isso que gerava essa confusão, e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo entendia que ela era a dona desses sistemas. Agora acho que é a Deise e a Samantha, né? É mais ou menos isso que o Almir falou, mas eu queria acrescentar algumas coisas. Primeiro, assim, vou voltar de novo nessa fala, gente, que acho que eu já repeti isso algumas vezes. Uma coisa é que o Kleber entende e acha que está escrito, outra coisa é o que está escrito e que todas as pessoas que leem podem entender. A gente não pode depender de chamar alguém que fez a lei em todo momento que tiver uma dúvida para ele explicar o que acontece. Né? Esse sistema, na verdade, como ele está na lei, ele é um copia e cola muito mal feito. Eu não estou falando que é um trabalho mal feito, tá, gente? Eu falo assim, justamente por conta daquilo que eu comentei no início, né? Então tem um sistema estadual, tem um sistema nacional, tem um modelo, tá bom, isso não se aplica para todo mundo e para todos os municípios. Né? Então a gente tem que ver desse sistema, porque a gente tem, por exemplo, os setoriais que já trazem essa representatividade, tanto do poder público quanto da sociedade civil. E aí vai criar mais o sistema. E
Quando o Thomas fala que no Estado, por exemplo, esse sistema é gerido pelo poder público, é porque esse sistema que a gente entende que o Kleber quis colocar nessa lei, né? Na verdade, acho que nem ele entendeu na época, porque quando ele conversou com a gente, ele falou que essas cadeiras seriam da sociedade civil, no entanto, ela está colocada como cadeira do poder público. Então, a gente percebe que houve aí um equívoco mesmo, tá? E a gente entende que era um momento em que a gente ainda está construindo, né? E que a gente faz, e dali um tempo você percebe que não funcionou bem daquela forma, e a gente vai adequando, tá? Não quero aqui desmerecer o trabalho de ninguém, e como eu já disse algumas vezes, eu também já fiz muita minuta, e que hoje olho e falo, nossa, gente, fiz tudo errado, né? E a gente vai refazendo, tá? Essa é a intenção mesmo. Mas eu vejo que esse sistema, para ser montado no município de Pirassununga, nos moldes da Secretaria de Estado, é inexequível. Né? Não adianta você querer falar assim, olha, Secretaria de Cultura, vocês vão contratar aí 10 funcionários para um sistema, 10 por... Não vai, a gente não tem, e não é nem por querer ou não querer, a gente tem outras legislações que impedem o poder público de fazer esse tipo de coisa. Se você pegar só uma, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2001, você já vai ver que o município não vai poder criar esses sistemas porque ele não vai poder mais onerar a folha de pagamento. Então, a gente acaba colocando leis que são inexequíveis. Por quê? Porque quando você for cobrar, o Poder Executivo vai vir com uma outra lei para você dizer, está vendo aqui, olha, você me propôs isso, mas você não sabia que eu não poderia por causa disso. Então, a gente acaba fazendo leis que a gente não pode cobrar. Né? Então, acho que é essa atenção que a gente tem que ter. Dá para fazer? Não, não dá. Ah, é legal? É. Nossa, é legal. O melhor dos mundos? É o melhor dos mundos. Vai fazer? Não vai. Não vai dar, não vai conseguir. Entendeu? Então, ou exclui ou muda, mas aí também, assim, para criar grupos de trabalho, porque a gente já teve esse tempo para a criação desses grupos de trabalho, né? Isso foi combinado lá atrás para trazer isso pronto para a reunião de hoje, não a coisa hoje e criar grupos para outras reuniões, porque senão a gente vai ficar que nem o plano de cultura, foi 1 ano revisando e até agora as metas não estão sendo cumpridas, né? Já está na hora de revisar de novo. Então, a gente tem que otimizar isso, gente, não fazer mal feito, mas otimizar, entendeu? Ou põe ou tira, ou deixa o sistema ou tira o sistema. A Samanta pede a palavra e depois a Joyce. A criação desse sistema regulamentado por outra lei, alguma coisa assim. O que não dá é para travar essa lei, para ir montar grupos de trabalho, para ver como é que vão ser esses sistemas, para depois voltar. Vai com você, Samanta. Agora eu não posso, filho. Daqui a pouco. Um pouquinho. Eu passo a minha palavra, Joyce. Tá. Deixa eu só queria complementar um pouco a fala da Daisy. Acho que sim, não é o foco dessa reunião. Eu penso o seguinte: da mesma forma que nós estamos analisando esta lei, e ela chama Sistema Municipal de Cultura, dentro dela tem o fundo, dentro dela tem o conselho, dentro dela tem o PROMEC. Então, eu acho que isso aqui foi colocado, mas ainda assim, está no zero. O trabalho que teve-se para criar essa lei é o trabalho que as partes interessadas vão ter para criar a lei do sistema. Eu penso muito porque no plano diretor foi falado que vai ser criado um conselho do patrimônio e memória. Então, eu entendo que esse conselho de patrimônio e memória ele vai ser integrante deste sistema municipal de patrimônio e memória. Por isso que eu acho pertinente ele ficar, mas concordo plenamente com o que a Daisy disse, não é o foco agora a gente montar esses sistemas, porque é impossível, mas fica a brecha para serem criadas outras leis, cada lei do seu sistema, e aí com as suas regras e normativas. Posso? Sim. Então, eu vou só resumir minha fala novamente. Eu sugiro que, nesse artigo 33, que fala sobre os integrantes do Sistema Municipal de Cultura, que fiquem ainda esses sistemas municipais de patrimônio e memória, o tópico A, o tópico B, Sistema Municipal de Museus, e o tópico C, Sistemas Municipais de Bibliotecas, e o tópico D, outros que venham a ser constituídos. Porque, como a Joyce falou, isso não impede que eles sejam regulamentados no futuro, vindos
de outros conselhos, de outras leis, enfim. Porque isso não versa sobre a composição do conselho, correto? Correto. Nosso conselho vai ser definido depois. Então, a gente pode retirar os sistemas municipais da composição do conselho, que vai ser definido mais adiante, se eu não me engano, no artigo 39. Mas nesse artigo 33, eu deixaria. Essa é a minha sugestão. Eu também deixaria, tanto é que eu já até digitei ele aqui já. Eu também Alguém concordo. se opõe? A Samantha pediu a palavra, ela tinha trocado de lugar apenas, gente. Peraí, a palavra Ora, é sua. Sam. Na verdade verdadeira, só para não perder o fio da meada, eu concordo absolutamente com o que foi dito aí, nesse sentido de, eu não acho que a gente tem que excluir o sistema. A gente entende que até agora ele não foi executado, né? E daí é isso que a gente tem que ver. Agora, o que eu ia falar é o seguinte: existe cadeira no Conselho Municipal de Cultura para um integrante do Sistema Municipal de Cultura? Não, porque é completamente contraditório e idiota. Então, desculpa o palavreado, mas é a verdade. Exato. Então, não faz o menor sentido ter uma cadeira para quem é do Sistema Municipal de Patrimônio Histórico, já que tem a pasta de patrimônio. Eu sei que eu estou falando a mesma coisa, mas às vezes, como a gente tem jeitos diferentes de falar, a gente acessa melhor o cérebro de si mesmo e dos outros, né? Vai ter uma cadeira para o Sistema Municipal de Museus, mas já tem o de Patrimônio Histórico. Vai ter uma para a biblioteca, mas já tem a cadeira da biblioteca também, né? Enfim, era só para deixar aí o meu apoio, que eu acho que a gente vai ter que conversar sobre isso na hora da composição do conselho. Mas eu não acho ruim que a cidade tenha. Vai ser um sistema de museus ou um sistema de bibliotecas do tamanho do sistema de São Paulo, do tamanho do sistema de Campinas? Não, não vai ser. Vai ser do nosso tamanho. A gente sabe que tamanho a gente tem. Mas não é por isso que a gente não precisa ou não pode ter alguma coisa que sistematize e que organize esses núcleos, né, da cidade. Perfeito. Sim, Então, perfeito. permaneceu. O Joyce, tem uma contribuição do Paulo no chat. Paulo no chat. Paulo não quer falar mais que a gente mesmo, né? Vamos lá. Paulo Rogério para todos. Meu olhar. Pensar em funcionamento desses sistemas implica essencialmente em definir, primeiramente, políticas de valorização de acervos, valorização de nossas bibliotecas, de nossos museus e outros espaços afins, o que não ocorre na prática, ao meu ver, principalmente por algum descaso público ou de poder público, e talvez de alguns profissionais que não têm o interesse de incrementar o espaço pelo qual responde. Nesses termos, observo que a representação desses sistemas em cadeiras no Conselho só funcionou para votação, talvez em prol da própria secretaria, pois em outros debates essas representações não estiveram presentes, se não estiver enganado. Assim, os sistemas e suas representantes no Conselho serão funcionais? Então, a Rosinei, então na prática é tudo sempre muito diferente. Paulo, é exatamente o que a gente está falando. A gente vai deixar eles aqui para criação futura, mas a gente não vai deixar que eles façam parte de cadeiras e para paridade com a sociedade civil. Eles só vão entrar aí. Sigamos? Digamos. Sim. Seção 2 da coordenação do Sistema Municipal de Cultura. Artigo 34. A Secretaria Municipal de... deixa eu aumentar aqui, que não me enxerga. A criança não enxerga. É órgão superior, subordinado diretamente ao prefeito e se constitui no órgão gestor e coordenado pelo... Não, coordenador do Sistema Municipal de Cultura. Sem alterações no 34. 35. São atribuições da Secretaria Municipal de Cultura formular e implementar... Criança é cega, né, bem? Formular e implementar com a participação da sociedade civil o Plano Municipal de Cultura, executando as políticas e ações culturais definidas. Ok. 2. Implementar o Sistema Municipal de Cultura integrado ao Sistema Nacional e Estadual de Cultura, articulando os atores públicos e privados no âmbito do município, estruturando e integrando a rede de equipamentos culturais, descentralizando e democratizando a sua estrutura. Ok. Promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma visão ampla e integrada no território do município, considerando a cultura como uma área estratégica para o desenvolvimento local. Ok. Valorizar todas as manifestações
artísticas e culturais que expressam a diversidade étnica e social do município. 5. Preservar e valorizar o patrimônio cultural do município. 6. Pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao público a documentação e os acervos artísticos, culturais e históricos de interesse do município. 7. Manter articulação com entes públicos e privados. Tá, não teve alteração. 8. Promover o intercâmbio cultural. 9. Assegurar o funcionamento do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura e promover ação de fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito do município. 10. Descentralizar os equipamentos, as ações e os eventos culturais, democratizando a QA. 11. Estruturar e realizar cursos de formação e qualificação profissional nas áreas da criação. 12. Estruturar o calendário de eventos do município. 13. Elaborar estudos das cadeias produtivas da cultura para implementar políticas específicas de fomento e incentivo. 14. Captar recursos para projetos e programas específicos juntos aos órgãos e entidades e programas federais e estaduais. 15. Operacionalizar as atividades do Conselho e dos fóruns. 16. Realizar a conferência, colaborar na realização e participação das conferências estadual e nacional. E a 18, que é a última. Sobe mais um pouquinho, Igor. Dezoito não, eu tô louca. 16 é a 17. Exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições. Então, até aqui, a gente não teve sugestão de alteração. Artigo 36. A Secretaria Municipal de Cultura, como órgão coordenador do Sistema Municipal de Cultura, compete exercer a organização e... Espera aqui acho que a gente teve alteração. Exercer a coordenação geral do Sistema Municipal de Cultura. Sim, tivemos uma sugestão aqui, gente. Então, exercer a organização e operacionalização do Sistema Municipal de Cultura. Só entrou a palavra aqui, operacionalização, no lugar do coordenação geral. Para mim faz mais sentido essa alteração. Se alguém não concorda, é só se manifestar. O silêncio é a concordância, Nossa, né? a gente tá cortando Jones. tudo, Jones. Você pode só reler esse trechinho inicial, por favor? Não tô ouvindo. Sim. Exercer... Ó, vou ler o original. Bom, o original está na tela, vocês estão vendo, não vou repetir. Vou dar a sugestão. Exercer De novo. Exercer a organização e operacionalização do Sistema Municipal de Cultura. Então, aqui tirou coordenação geral e colocou no lugar organização Alguém e discorda, se operacionalização. alguém discordar se posiciona. Para mim, faz sentido a alteração. Na verdade, isso vem de encontro com aquilo que o Thomas colocou, né? Porque porque coordenar é muito vago, né? Você fica lá, agora operacionalizar é colocar isso em prática, é fazer isso acontecer. Exato. Então, sigamos. 2. Ficou aprovada aí essa alteração. 2. Promover a integração do município ao Sistema Nacional de Cultura e ao Sistema Estadual de Cultura por meio da assinatura de respectivos termos de adesão voluntária. Beleza, não teve alteração aí. 3. Instituir as orientações e deliberações normativas e de gestão aprovadas no plenário do Conselho e nas suas instâncias setoriais. Ok. 4. Implementar no âmbito do governo municipal as pactuações acordadas na Comissão Intergestores Tripartite e aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Cultural, CNPC, e na Comissão Intergestores Bipartite e aprovadas pelo Conselho Sem alterações. 5.
emitir recomendações, resoluções, emitir recomendações, resoluções e outros pronunciamentos sobre matérias relacionadas ao Sistema Municipal de Cultura, observadas as diretrizes aprovadas pelo Conselho. Ok. Sexto, colaborar para o desenvolvimento... Oi? Tem uma sugestão. Você está comparando as duas telas, é isso? Você está lendo no seu Estou. computador? Então a gente vai fazer o seguinte: você lê no seu computador e eu leio. Você vai lendo. Se você estiver lendo alguma coisa que está alterado daqui, que é o que está compartilhado com todo mundo, eu te aviso, porque, coitado, você está olhando nas duas. Beleza. Eu tô cai, igual um peixe no Não, vê aí, aqui tem as alterações, a hora que chegar lá eu falo, opa, tá diferente. E tá todo mundo vendo na mesma tela. Beleza, então vamos lá. Sexto, colaborar para o desenvolvimento de indicadores e parâmetros quantitativos e qualitativos que contribuam para a descentralização dos bens e serviços culturais promovidos ou apoiados direta ou indiretamente com recursos do Sistema Nacional de Cultura e do Sistema Estadual de Cultura, atuando de forma colaborativa com os sistemas nacional e estadual de informações e indicadores culturais. 7. Colaborar no âmbito do Sistema Nacional de Cultura para a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e sistemas de gestão. Deizinha, preciso ir para casa por conta do toque de recolher. Assim que chegar, entro novamente. Ok, beijo, vai cuidar. 8. Subsidiar a formulação e a implementação das políticas e ações transversais da cultura nos programas, planos e ações estratégicos do governo municipal. 9. Auxiliar o governo municipal e subsidiar os demais entes federados no estabelecimento de instrumentos metodológicos e na classificação dos programas e ações culturais no âmbito dos respectivos planos de cultura. Sem alteração. 10. Colaborar no âmbito do Sistema Nacional de Cultura com o governo do Estado e com o governo federal na implementação de programas de formação na área da cultura, especialmente capacitando e qualificando recursos humanos e responsáveis pela gestão das políticas públicas de cultura do município. E 11. Coordenar e convocar a Conferência Municipal de Cultura. Seção 3, das instâncias de articulação, pactuação e deliberação. Artigo 37. Constituem-se instâncias de articulação, pactuação e deliberação do Sistema Municipal de Cultura. 1. Conselho Municipal de Política Cultural. 2. Conferência Municipal de Cultura. Do Conselho Municipal de Política Cultural. E agora vai começar os... Artigo 38. O Conselho Municipal de Política Cultural, órgão colegiado, consultivo, deliberativo, fiscalizador e normativo, vinculado... Aí tem alteração. Ok, vamos então ver. Então a palavra fiscalizador, por enquanto, entrou a mais, daí depois a gente lê o artigo todo, depois a gente vota como fica, né? Tá, então vamos... Vocês querem que leia primeiro o original e depois a mudança ou já lê a mudança? Eu acho que leia a mudança já, porque o pessoal está acompanhando o original, não é isso? Tá, beleza. Tá no original. Então vamos lá. Artigo 38. O Conselho Municipal de Política Cultural, órgão colegiado, consultivo, deliberativo, fiscalizador e normativo, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo, responsável por sua manutenção e operacionalização, com composição paritária entre poder público e sociedade civil, constitui-se no principal espaço de participação social institucionalizada de caráter permanente da estrutura do Sistema Municipal de Cultura. Eu gosto muito mais e acho muito mais inteligente essa nova alteração aí do que como aqui está escrito. Eu também concordo. Até nessa questão aqui, principalmente que na lei original fala que o Conselho é integrante da Secretaria de Cultura, o que de fato não é real, ele é vinculado, mas ele não é integrante, ele é um órgão totalmente independente. Alguém contrário Alguém quer fazer alguma colocação, gente? Eu tenho mais uma dúvida. Eu acho que eu não tenho esse conhecimento de políticas públicas na prática,
Então, eu não entendo o que significa esse termo vinculado, porque eu não entendo como a vinculação como uma não subordinação. Não sei se eu fui claro, no sentido de Foi. que o fato de ser vinculado não faz com que ele seja submetido às diretrizes da secretaria, ou seja, não é independente. Justo Entendi. nessa hora a Daisy sai, né? Mas enfim, eu entendo, Thomas, que na verdade a grande questão aqui é essa palavra que diz que que o conselho seria integrante da estrutura básica, e quando é integrante, está subjugado. E a gente É sabe que que não tá, porque fica muito complicado na hora de tomar as decisões, né? A gente não é filho da Secretaria de Cultura, a gente é parceiro. Então, exato. são duas coisas E eu diferentes. acho que o vínculo entra nessa questão. Apesar do conselho ser um órgão independente, ele é sim vinculado à secretaria, até porque aqui a frase anterior fala que ele é operacionalizado pela secretaria, ou seja, a secretaria tem que dar os meios para o conselho acontecer, pelo que eu entendo. Olha lá, vinculado à secretaria responsável por sua manutenção e operacionalização. Então, eu acho que o vínculo com a secretaria é nesse sentido. A secretaria tem que dar manutenção no conselho e operacionalizar, porque todas as questões, todas as deliberações que o conselho tome e tal, reflete na secretaria. A secretaria tem que cumprir. Eu acho que o vínculo é nesse sentido. Posso fazer uma sugestão? A gente está Pode, discutindo a segunda linha do artigo 38, certo? certo. Tá, então o que eu entendi seria órgão colegiado, consultivo, deliberativo, fiscalizador e normativo, é isso? Isso, E aí, vírgula, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo. isso. Então, eu acho, para que esse termo não cause o termo que eu estou me referindo é o vínculo, é o vinculado. Ok. Que a gente inclua é, seguido com alguma coisa tipo vinculado, independente, vinculado sem independência, sabe? Alguma coisa do tipo que complemente esse vínculo, para justamente como o Paulo está sugerindo aqui no chat, para que a gente tire essa ambiguidade ou essa leitura muito abrangente desse termo, porque isso me incomoda ainda, já que Poderia a ser gente quer dar poderia essa ser um vínculo liberdade. não hierárquico. Não, eu acho que não tem a ver com hierarquia, eu acho que tem a ver com qual é o lugar que o conselho vai ocupar dentro da secretaria. Se ele está dentro, se ele está fora, se ele é independente, se ele é dependente, se ele é subordinado ou não. E esse vínculo, o termo vínculo, para mim, não fica claro onde que ele está, qual é a relação, qual é o relacionamento, o status do relacionamento do conselho para com a secretaria. Mas a gente não pode colocar assim, ó, o Conselho Municipal lá, órgão colegiado, biriri, bereri, e tirar essa palavra vinculada. A gente coloca sendo a secretaria responsável por sua manutenção e operação. Apesar que quando não diz nada, Porque quando pode eu dizer estive tudo, na né? Procuradoria do município, quando a gente teve aqueles problemas logo na composição do novo conselho, ele lia esse termo e falou assim, aqui dá a entender que a secretaria que cuida do conselho, né, Então. nesse E texto original. se a gente suprime, aí fica sem nada e fica mais vago ainda, né? Tem que Não fica, deixar bem não. assim. Leia aí suprimindo a palavra, por favor. O Conselho Municipal de Política Cultural, órgão colegiado, consultivo, deliberativo, fiscalizador e normativo, vírgula, sendo a Secretaria Municipal de Cultura responsável por sua manutenção e operacionalização, com composição paritária, tiririrarará. Está dizendo que ela é responsável por alguma coisa e não está implicando no conselho ser parte de, filho de, subjugado a. Eu acho que se só suprimir a palavra, a gente não precisa arrumar um nome diferente para isso. Vamos cair. Ok, menos de um minuto. Derrubo e a gente volta no 38 para seguir, gente? Fechou.